E eu não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu fui eleito, com uma vitória esmagadora, estabelecendo recordes de baixa criminalidade e criando o melhor mercado de ações da história. Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista de candidatos a papa e só foi colocado lá pela igreja porque era americano. Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esse fato absurdo que ocorreu, onde Donald Trump realizou declarações totalmente ofensivas ao Papa, que muito possivelmente confirmam aquilo que a gente conversou num vídeo passado a respeito da suposta ameaça que o governo Trump, que o pessoal do Pentágono teria feito a um diplomata do Vaticano. Enfim, meus caros, vamos comentar isso aqui agora, então deixa seu like, se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo. Meus caros, Donald Trump, então, realizou uma ação chamando o Papa Francisco de fraco, liberal, e também insinuando que ele era esquerdista. Eu quero ler aqui a notícia para vocês, ler o que ele falou e a partir disso realizar alguns comentários importantes. Vamos lá. As tensões entre o Papa e o presidente dos Estados Unidos crescem no último domingo, dia 22 de abril, quando Donald Trump criticou abertamente o Papa Leão XIV nas redes sociais. Trump afirmou que não quer um Papa que ache aceitável o Irã ter armas nucleares. Criticou Leão XIV pela posição sobre a Venezuela e classificou o pontífice como fraco e muito liberal. Além disso, ele afirmou que o Papa só foi eleito porque a igreja queria alguém capaz de lidar com Donald Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano. E aqui vamos para a publicação, então, de Donald Trump. O Papa Leão é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa. Ele fala sobre o medo do governo Trump, mas não menciona o medo que a igreja e todas as outras organizações cristãs sentiram durante o Covid, quando prenderam padres, pastores e todos os outros por realizarem cultos, mesmo ao ar livre, mantendo o distanciamento social de 3 a 6 metros. Gosto muito mais do irmão dele, Luís XIV, porque Luís XIV é totalmente apoiador do Trump. Aqui eu acho que tem algum erro na postagem, mas enfim, do irmão dele que é totalmente apoiador do Trump. E ele entende a situação. Nossa, ele errou muita coisa. Leão XIV não. Não quero um Papa que ache normal o Irã ter armas nucleares, não quero um Papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela, um país que enviava quantidades enormes de drogas para os Estados Unidos, e pior ainda, esvaziava suas prisões, incluindo assassinos, traficantes e homicidas para o nosso país. E eu não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu fui eleito, com uma vitória esmagadora, estabelecendo recordes de baixa criminalidade e criando o melhor mercado de ações da história. A tradução do pessoal aqui da notícia, do portal do Brasil para lá, deve ter dado algum erro aqui, porque tem algumas frases que não fazem sentido, mas enfim, eu vou pular. Ele não estava... Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista de candidatos a Papa e só foi colocado lá pela igreja porque era americano. E eles acharam que essa seria a melhor maneira de lidar com o presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano. Infelizmente, a postura fraca de Léo em relação ao crime e às armas nucleares não me agrada, assim como o fato dele se encontrar com simpatizantes de Obama, David Axelrod, um perdedor de esquerda, que é um dos que queriam que fiéis e clérigos fossem presos. Léo deveria se comportar como um papa, usar o bom senso para usar o bom senso, parar de ceder à esquerda radical e se concentrar em ser um grande papa, não um político. Isso está prejudicando e muito mais importante, está prejudicando a Igreja Católica. Presidente Donald J. Trump. Então, meus caros, aqui nós vemos um problema grave, porque Trump não está criticando o Papa como vigário de Cristo. Ele não está criticando o Papa como um poder religioso. Ele está criticando o Papa em sua política externa, em seu poder político temporal e não espiritual. Veja
E essa percepção do Trump é a percepção de qualquer outro líder político e de toda a mídia de esquerda. O Papa, daqueles que não são católicos, eles observam o Papa e eles não observam o Papa como um representante de um poder espiritual. Eles menosprezam aquilo como se fosse um poder político qualquer. E toda essa destruição do papado, ao longo dos séculos, desde a Revolução Protestante para cá, mas intensificada principalmente quando nós vamos ter ali no século XIX toda a unificação italiana, e aí a maçonaria assume todo esse processo e acaba tomando todos os estados pontifícios que iam desde o Vaticano, desde Roma, melhor dizendo, até Ravenna, era uma faixa de terra inteira, de um território que tinha sido cedido à igreja desde Carlos Magno, desde Pepino Breve, e que os maçons tomam aquilo e a igreja ainda tem que lutar e fazer acordos para poder manter apenas os 2 hectares onde está o Vaticano. E ali, naquele momento, o poder real do Papa, o poder político no qual ele era representante como de um reinado, de um reino, ele se colocava de igual para os outros reis, porque ele possuía um reino. Isso é quebrado, e aí ele passa a ter apenas um papel diplomático. E aí nós vamos observar todos os papas depois de Pio IX, eles serão grandes diplomatas. E eles não vão conseguir exercer um papel de imposição política por conta deles terem perdido esse território, terem perdido essa postura, né, e serem entendidos pelo mundo secular como meramente um diplomata, um mero político qualquer, que é exatamente aquilo que o Donald Trump faz. Donald Trump mistura muitas coisas aqui e faz um ataque muito grosseiro que vai causar uma repercussão terrível em todo o mundo católico. Isso aqui foi uma das coisas sem noção que o Trump realizou, porque ele agora configurou o Papa como um político vinculado à esquerda, o que é um problema, porque o Papa, enquanto ainda era Cardeal Prevost, era filiado ao Partido Republicano. De fato, o Trump e todo mundo no mundo ficou surpreso com a escolha dele como Papa. Havia, sim, alguns que cogitavam a possibilidade de um Papa ser americano. Tá? Inclusive, viralizou muito aquele vídeo do Dr. Ítalo Marcilli, falando sobre essa possibilidade, né, do Papa ser americano. Então havia sim rumores da possibilidade de um Papa ser americano. Prevost foi escolhido pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, que funde e conduz a igreja, mas ele também foi escolhido pela sua postura neutra. E toda essa raiva do Donald Trump ao Papa, que brotou agora, esses ataques aqui, misturou Venezuela, misturou um monte de coisa, é pelo fato do Papa ter pedido paz e ter criticado uma outra frase absurda do Donald Trump da semana passada, que foi quando ele disse que iria acabar com uma civilização inteira, quando ele ameaçou o Irã. Né? Aquilo pegou muito mal, como se ele fosse exterminar todo mundo. Claro que aquilo era uma bravata, aquilo era uma coisa assim que quem conhece o Trump sabe que ele está lá postando, quem acompanha a política está postando lá na sua rede social, o True, ele posta essas coisas e aí sabe que é bravata, sabe que ele não vai jogar uma bomba nuclear, sabe que ele não vai fazer isso, e que aquela maneira que ele estava querendo dizer ali era não pelo extermínio da civilização persa, que já tem milhares de anos ali, mas sim ao regime iraniano. Mas ele usou muito mal as palavras, o Papa criticou, pedindo paz, né? Que é algo que realmente nós não queremos ver. Tem vários católicos no Irã também. Tem muitas pessoas boas que estão lá, que querem a derrubada do regime. Vamos querer o extermínio de todos. Não, o Papa vai pedir paz, como o Papa Bento XVI pediu paz nos conflitos, como o Papa João Paulo II pediu paz em todos os conflitos, como o Papa Pio XII pediu paz em todos os conflitos, como o Papa Pio XI, Bento XV, durante a Primeira Guerra Mundial, pediram paz a todo instante.
Tá? O grande erro aqui de Trump está em diminuir o poder papal a um poder meramente secular e dar a ideia de que este poder secular deste Papa ele está vinculado à esquerda, né? Então isso aqui foi bem problemático, só que a situação ainda piorou mais, porque dentro dos Estados Unidos tem um movimento chamado MAGA, agora eu não lembro exatamente, é Make America Great Again, tá? MAGA, que é aquela frase do Trump, né? Make America Great Again, vamos fazer a América ser grande de novo. Esse pessoal, que assim, nossa, o Donald Trump, ele idolatra um Trump. Eles fizeram uma imagem, esta imagem aqui, né, inteligência artificial, do Trump, deixa eu ver se vai focar aqui, né? Aqui focou agora sim, do Trump como o Messias, né, curando uma pessoa. E aí o Trump vai e reposta isso na rede social dele lá. Depois ele apagou. Mas isso causou ainda outra coisa pior, como se ele fosse um Messias, né? E aí o Trump, ele perdeu agora uma base, não que ele tenha perdido, mas ele causou um problema em uma das bases mais importantes do seu governo, que é a base católica. Se nós pararmos nesse momento, os católicos, se nós dividirmos todos os protestantes dos Estados Unidos em suas denominações específicas, né, um presbiteriano, metodista, anglicano, enfim, dividir eles dentro, né, das suas porcentagens de denominações separadas, o catolicismo é o maior grupo cristão. Se juntar evangélicos versus católicos, os evangélicos ainda ganham. Mas, se nós dividirmos em cada uma das denominações cristãs, o catolicismo vence. Pela primeira vez, 22% da população americana é católica, e o número vem crescendo cada vez mais. O número de conversões ao catolicismo está cada vez maior nos Estados Unidos. Essas igrejas protestantes tradicionais estão ficando totalmente envelhecidas, os jovens não estão mais querendo serem protestantes. E aí o que está ocorrendo? Boa parte da sua base republicana é católica. E aí nós vimos agora essa base bastante incomodada com essas falas de Donald Trump, que geraram esse desconforto, e a mídia já aproveitou isso para, né, tentar criar aqui ainda mais um problema, aumentar o problema, quando entrevistaram o Papa, né, no avião, e o Papa, né, disse, olha, eu não tenho medo, né, perguntaram para ele, o que você acha aí do governo Trump? E o Papa disse, olha, eu não tenho medo do governo Trump, nem de falar abertamente sobre a mensagem do Evangelho, porque é o que eu acredito ser minha missão. Não somos políticos, não lidamos com política externa da mesma perspectiva que ele, mas acredito na mensagem do Evangelho, como um pacificador. Então, veja que o Papa aqui, ele está colocando, né, aquilo que realmente ele é. Eu não sou político, eu não faço política externa, a gente não está preocupado com diplomacia, né? Eu sou um rei. Mas esse entendimento não está na cabeça das pessoas. E agora nós vamos ver aí muito provável uma repercussão bem problemática entre a diplomacia americana e o Vaticano depois dessa postura de Donald J. Trump. Enfim, meus caros, é isso que eu gostaria de comentar aqui no vídeo. Aguardo vocês, um forte abraço e Deus abençoe.